Opa, meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos, fui aprovado no concurso da EAR. Esse vídeo aqui é um pedido, uma recomendação de uma inscrita. No último vídeo ela tinha feito um comentário ao qual eu achei bastante interessante. Ela perguntando sobre como fazer para desempacar da média 7 e consequentemente atingir médias maiores do que essa. A gente sempre costuma dizer que a média 7 é a média mais tranquila a ser conquistada, pelo fato de que se você fez o feijão com arroz tranquilo, você muito provavelmente não vai demorar muito para conseguir atingir essa média 7, que não é uma média ruim, é uma média que com certeza te dá aquele toque de que, porra, você tá dentro do jogo, mas ainda assim não é o suficiente para te fazer pegar uma vaga no concurso, principalmente quando a gente fala de concurso de EAR. Em outros concursos como a ESA, por exemplo, a qual nesse último concurso que teve não foi nem necessário ter a média 5 para conseguir uma vaga, uma média menor que a 5 a pessoa tinha conseguido, mas né, a gente ainda não chegou a esse patamar. Principalmente nessa a última prova em que a média veio muito alta mesmo. Então, mas independente dessas situações, a média 7 a gente costuma dizer que é uma média assim, é o ponto de partida de que você está fazendo o trabalho certo, mas na maioria das vezes não vai ser o suficiente para conseguir conquistar aquela vaga. Você vai ser aprovado, vai ser chamado para fazer as etapas com certeza, mas não vai conseguir pegar uma vaga. Já vou dizendo logo. Então, como é que a gente faz para desempacar? Como eu fiz para desempacar para sair da média 7? Porque em 2 concursos seguidos antes desse que eu fiz agora, que eu fiquei com média de 8,7, uma coisa assim, 84 questões, uma coisa assim. Como foi que eu fiz para sair da média 7, 7,2 dos concursos anteriores para conseguir atingir essa nota? Então, quando a gente chega num nível a qual a prova DA não exige um nível tão alto em relação a dificuldades, uma teoria tão rebuscada, tudo mais, ela, quando você chega num nível ideal, o ideal a se fazer é focar em questões, muitas questões, e trabalhar em excelentes estratégias de prova. E como é que a gente vai fazer isso? Cara, a partir do momento em que você viu a teoria daquele assunto, você vai desempacar nas questões. Questões fáceis, questões médias, questões mais tranquilas, sempre fazendo questões até o corpo pedir chega. As questões são essenciais para você conseguir colocar em prática aqueles aprendizado do assunto ao qual você estudou, ao qual você adquiriu no decorrer das aulas em que você viu. Então, fazer questões, eu diria que é o essencial, digamos assim, para você conseguir elevar o patamar dos seus estudos. Não precisa ser questões elaborantes, principalmente quando a gente se fala de prova de EAR, onde não é uma prova muito subjetiva, não é uma prova a qual te exige um nível muito grande intelectualmente. Então, fazendo questões com um nível bom, claro, com um nível bom para mais bom para mais do que bom para menos, excelente. E depois de fazer questões, eu diria que trabalhar em estratégias de provas, fazendo simulados, principalmente trabalhando em relação a tempo, que é uma coisa que, quando se fala de prova de aeronáutica, prova de ar é uma coisa que deve ser muito trabalhada, e em relação a psicológico também, porque 4 horas de tempo para você fazer 96 questões é uma coisa em que você tem que fazer com sangue frio. Então, muitas questões, trabalhar em estratégias de provas e fazer simulados são essenciais para você conseguir desempacar da média 7. Então é isso. Se alguém tiver algum pedido, alguma recomendação de vídeo, pode deixar nos comentários e até a próxima.